Na história de Abraão, o Espírito Santo deixa muito claro que se não houver uma atitude das pessoas em obedecer à palavra do Senhor, nada acontece. Você vê que Deus se apresenta a Abraão aqui em Gênesis capítulo 12 e diz: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então houve uma exigência de Deus, que ele obedecesse o que estava sendo dito, que ele viesse fazer o que estava sendo dito. Abraão ouviu a voz do Senhor, e Deus, ele é tão misericordioso, e não deixa nenhuma dúvida para ninguém. Deus traz um estímulo para Abraão, para que ele seguisse essa palavra. Ele disse: olha, farei de você uma grande nação, e abençoarei a sua vida. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus, ele chama Abraão, mas dá uma ordem. Deus dá uma ordem. E deu a Abraão um estímulo para que ele viesse obedecer essa ordem. Olha que coisa maravilhosa. Fazendo promessa a Abraão. E hoje, Deus faz a mesma coisa. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. E ele faz as promessas de salvação. Ele faz a promessa de trazer para a vida das pessoas, enquanto aqui na terra, uma vida abençoada. Comerás o melhor dessa terra, terá para dar e não pedir emprestado, será cabeça e não cauda, estará por cima e não por baixo. Deus, ele faz promessa para as pessoas, para que elas venham obedecer a palavra dele. Olha, isso é tremendo. Ele faz promessa. Ele faz promessa de restaurar famílias, faz promessa de curar, como a gente vê em muitas passagens bíblicas, pessoas sendo curadas de enfermidade que já não, humanamente, já não tinha possibilidade nenhuma de haver cura, né? De prosperidade. Ele faz milagre de prosperidade aonde não tinha condições nenhuma, pessoas que estavam totalmente falidas, e Deus fez milagres e prosperou aquelas pessoas. Deus fez milagre na família, que um dos primeiros milagres dele foi na família, nas bodas de Canaã. Então, a Bíblia, ela nos traz as promessas. Deus nos traz a promessa. Ele nos faz um chamado, e em cima desse chamado, ele nos traz uma promessa de que ele vai honrar quem o honrar, quem fizer a vontade dele, quem obedecer a palavra dele. Então a gente vê que Abraão, para alcançar aquelas promessas, ele teve que botar em prática a palavra do Senhor. Ele teve que agir. Se a pessoa não agir, não tomar uma atitude em cima da palavra de Deus, essa palavra vai ser apenas uma história. Deus, ele mostra que se as pessoas não entenderem de fato o que ele está falando e não tomar atitude que deve ser tomada segundo o que ele diz, que é outra coisa que é muito forte, ele sempre dá direção à pessoa. Ele não fala: vai lá e toma uma atitude de qualquer jeito. Não, ele dá a direção para que a pessoa venha tomar um caminho para alcançar a promessa que ele está dando. Muito forte. Eu amo essa palavra, amo o Senhor Jesus. Amo o Senhor Jesus. Então, se a pessoa não entende isso, não vai acontecer nada. Um exemplo foi quando Deus derramou dos céus o maná para o povo de Israel. O maná desceu, mas se eles não colhessem, eles não comeriam do maná, morreriam. Tiveram que colher. Adão tinha no paraíso tudo que ele precisava, mas ele tinha que colher, tinha que trabalhar. As pessoas querem que Deus faça na vida dela do jeito dela. Não, Deus sabe que eu preciso, eu vou aguardar em Deus. Vai ficar aí, não vai acontecer nada. Se a pessoa não caminhar para o altar, buscar a presença de Deus, buscar obedecer a palavra de Deus, buscar ser obediente às coisas do Senhor, cumprir com a palavra dele, nada acontece. Então, meu amigo, minha amiga, está aí uma palavra poderosa do Espírito Santo para a sua vida, que talvez
esteja aí com um problema seríssimo de enfermidade e está dizendo, não, estou esperando em Deus. Não, começa a usar a sua fé. Começa a exercitar a sua fé. Talvez você está vivendo um problema seríssimo na questão financeira, está aí, não, mas Deus sabe. Não, haja a sua fé. Começa a agir, começa a botar em prática essa fé, essa palavra que o Senhor Jesus tem dado. Às vezes você está vivendo uma situação na família, e muitos usam esse termo, talvez você também use ele, não, a minha família está na mão de Deus, e está tudo uma desgraça. Se tivesse na mão de Deus de fato, não estaria uma desgraça. Não estaria um querendo matar o outro, vício, prostituição, não estaria esse inferno. É outro erro das pessoas, não, eu entreguei na mão de Deus. Não, se você entregou de fato, então o milagre vai acontecer. Mas as pessoas entregam dizendo o seguinte, ó, já desisti, agora com Deus. Não é assim que funciona. A fé tem que ter ação direta da pessoa, do interessante. Se você é a pessoa que tem interesse de ver o milagre de Deus, é você que tem que agir a sua fé. Foi o caso de Abraão. Quando Deus chama Abraão para o altar, para oferecer Isaac, Abraão não pensou duas vezes. Ele foi lá e agiu. E você vê que a história de Abraão é interessante porque ele passou por várias coisas. Muitas coisas, mas Abraão não desistiu. E outro fato interessante é que aqui em Romanos capítulo 4, isso aqui é tremendo, o Espírito Santo é maravilhoso, versículo 13, olha o que diz aqui, para você fortalecer mais ainda a sua fé. Olha o que diz aqui, ó. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que foi através da fé. Meu Deus, Abraão foi justificado através da fé, foi abençoado através da fé. E qual foi a fé? Vamos lá em Gênesis capítulo 12, o início. Abraão obedecendo a palavra, Abraão passando por várias provas no deserto, Abraão passando por várias situações, né, até chegar Isaac. Depois que chegou Isaac, Abraão teve que ir para o altar e sacrificar Isaac, e aí houve um milagre extraordinário. Se você quer que haja milagre extraordinário na sua vida, você tem que se lançar, pô. Você não pode desistir da caminhada da fé. Uma das coisas que muito acontece, a pessoa, estou tão cansado, não quero mais, não sei o quê. Prefere entregar a mão a vida a Satanás, abrir mão das bênçãos de Deus, lutar para alcançar as bênçãos de Deus, para entregar a vida ao diabo. Entregar toda a sua vida ao diabo, toda a sua existência, tanto terrena quanto espiritual. Porque na vida terrena é uma desgraça, e quando morre ainda vai para o inferno, sem a salvação. Então, para uma pessoa adquirir essas promessas de Deus, tem que fazer como Abraão fez. Abraão ouviu, guardou, praticou, sacrificou, não desistiu na caminhada da fé. Mesmo passando por todas as lutas, Abraão se manteve firme, e por isso nós conhecemos hoje a história de Abraão como o pai da fé, o amigo de Deus. Se você quer, a partir de hoje, ser um personagem que agrada a Deus, então você não pode desistir dessa caminhada da fé. Tem que obedecer, praticar e permanecer. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.